Olá! Nesse terceiro vídeo dessa série sobre hemograma, vamos abordar as plaquetas, distúrbios de hemostasia, vamos falar um pouquinho da pancitopenia. Sempre que um paciente chegar para vocês com história de sangramento anormal, epistaxe, menorragia, tempo de sangramento prolongado em pequenos ferimentos, sangramento por trauma mínimo, sangramento exagerado após extração dentária, sangramento excessivo após cirurgias maiores ou parto ou mesmo após trauma, você tem que pensar num distúrbio de coagulação. O primeiro passo é o hemograma. No hemograma, eu vou ter uma noção de como está a contagem de plaquetas desse paciente. Então, eu vou saber se ele tem um distúrbio plaquetário, por exemplo, uma púrpura trombocitopênica autoimune, ou se ele tem uma trombocitopenia que a gente vai avaliar não só pensando na autoimune. Então, plaquetas normais de 150 mil a 450 mil, plaquetopenia, trombocitopenia menor que 100 mil. Quando a alteração não está ali, onde que ela está? Né? A gente vai atrás de defeitos de coagulação, então, por exemplo, hemofilia, fazer diagnóstico diferencial com a doença de von Willebrand, defeitos de fatores de coagulação, uso inadequado de anticoagulantes, coagulação intravascular disseminada. Lembrar também que tanto a vitamina C com o escorbuto pode fazer sangramento, mas também a vitamina K, que ela atua como cofator dentro da carboxilação de resíduos específicos dos fatores de coagulação 2, 7, 9 e 10. Então, a alteração desses ciclos também pode culminar com um sangramento. E a gente precisa estar atento que às vezes não está aqui o defeito e está aqui nas vitaminas que a gente vai repor. Na clínica, quais são os sinais que esse paciente nos traz? Sempre que você tiver um paciente com hemartrose, que é um sangramento intraarticular, hematomas musculares profundos, pense num distúrbio secundário de coagulação. Então, distúrbio da hemostasia secundária. São pacientes que chamam mais atenção, são sangramentos mais intensos. Já a presença de petequias, púrpuras, não significa que não pode acontecer, mas elas são mais características de hemostasia primária. Então, quando a gente avalia a doença hemorrágica, a gente tem que pensar que existem causas congênitas, que entram todas a questão das hemofilias, mas também existem causas adquiridas. E eu preciso diferenciar se é um distúrbio de coagulação primário ou secundário. Primário, onde as plaquetas estão envolvidas, então eu vou ter as petequias, as equimoses, né? Então, petequias, púrpuras, equimoses, sangramentos nasais, gengivais, bucais e urinários. Geralmente, as petequias e as púrpuras, elas não desaparecem a vidropressão, então ela fica constante, ali você consegue avaliar direitinho nesse paciente. Defeitos de coagulação, hemostasia secundária, vão apresentar com uma clínica um pouco mais exuberante, com paciente com hematomas, equimoses, sangramentos musculares, eu vou ter sangramentos articulares, posso ter sangramentos digestivos e cerebrais. Então, isso vai sendo feito o diagnóstico diferencial. Grosseiramente, o primeiro exame que você pede é o hemograma. Para distúrbio de coagulação, você vai pedir o coagulograma, que daí você vai avaliar se tem algum fator, daí a partir da alteração do prolongamento desse coagulograma, que você vai avaliar qual o fator que pode estar comprometido e qual o fator que esse paciente pode ter deficiência. Só não esquecer de uma situação clínica na hematologia que é grave, que são as pancitopenias. E às vezes o sangramento é a manifestação de uma pancitopenia. Quando você vai avaliar esse hemograma, você vai ver que todas as séries estão diminuídas, tanto plaquetas quanto leucócitos, quanto a presença da anemia, né? Então as hemácias também estão baixas, a hemoglobina baixa. Então, o que a gente vê? Que na pancitopenia, eu vou ter plaquetas abaixo de 150 mil, mas geralmente menor que 100 mil. A hemoglobina vai estar menor que 12, os leucócitos menores que 4.500.
Vou ter uma tendência a sangramentos de mucosa, equimoses, petequias, associado ao cansaço, palidez, astenia, taquicardia e sonolência, que lembram a anemia, associado a quadros de infecções, então a febre pode estar presente. Então, o que a gente precisa avaliar nessa situação clínica? O aspirado de medula óssea. Na pancitopenia, quando você tem um aspirado de medula óssea vazia, você vai pensar numa aplasia de medula como causa de pancitopenia, você vai pensar numa causa de fibrose. Quando essa medula óssea ainda tem células menor que 20% de blasto, você vai pensar em mielodisplasia. Acima de 20% de blasto, você vai pensar numa leucemia aguda com apresentação de pancitopenia. Mas, independente disso, sempre que eu tenho um paciente pancitopênico com nível de neutrófilos menor que 500 por milímetros cúbicos, mais uma febre acima de 38,5, eu tenho que pensar numa emergência clínica, que é a chamada neutropenia febril. Esse paciente ele deve ser... nesse paciente, além da questão de antibiótico, você colhe todos os tipos de cultura para você afastar a infecção e para você começar antibiótico profilático. Sempre que quando a gente está repondo, o que a gente pode esperar, né? Quando eu reponho uma bolsinha de sangue, eu vou ter um concentrado de massas aumentando 1 miligrama por decilitro na hemoglobina ou 3% no OVG. Então, se eu estou com um paciente com 8 de hemoglobina, ele vai para 9, né? Em relação à plaqueta, uma unidade de plaqueta, ela aumenta 10.000 plaquetas por milímetro cúbico com a reposição. Por hoje é só, pessoal.